Boa tarde, meu nome é Pedro Locke Martins, sou professor sou professor, sou aluno do professor Giovanni e de APC eu vou explicar agora o meu trabalho de APC, de Calango. Bom, o objetivo do meu programa é saber se uma empresa de carro está tendo lucro ou prejuízo com as suas vendas ao final do mês e calcular esse valor. Como eu vou calcular esse valor, eu coloquei aqui embaixo, mas para não gastar muito tempo, que eu já vi que se eu explicar isso aí tudo, vou gastar muito tempo, não vai dar certo. Eu vou explicando conforme o código vai acontecendo. Aqui os exemplos de entrada, vai ser um número inteiro maior que 10, representando a quantidade de peças recebidas. Então a empresa vai receber uma certa quantidade de peças para montar um carro, e essa quantidade de peças tem que ser maior que 10, porque eu considerei que para montar um carro você precisa de no mínimo 10 peças. Um número inteiro representando a quantidade necessária de carros vendidos para bater a meta mensal. Então, quantos carros eles vão ter que vender para bater uma meta, tipo, que eles mesmos definiram. Quantidade de carros vendidos no mês, quantos carros eles vão vender no mês. Quantidade de funcionários que tem na empresa, um número real representando o valor médio de cada carro, então quanto custa cada carro, a média. Quanto a empresa vai gastar para montar todos os carros, o salário de cada funcionário e uma porcentagem de bonificação caso os funcionários batam a meta de vendas. A saída vai ser um número inteiro representando a quantidade de carros possíveis de montar, então quantos carros eles vão conseguir montar de acordo com quantas peças eles recebem. O número real representando o lucro somente com as vendas. O valor do salário de cada funcionário com a bonificação, o gasto total ao final do mês, o valor de retorno ao final do mês e o lucro total ao final do mês. Então aqui eu declarei algumas variáveis, inteiro, real, essas variáveis que eu já falei em cima. E aqui eu declarei um vetor que eu já dei um valor para ele, que no caso é 100. Que no caso a empresa, o máximo que ela pode ter de funcionários são 100 funcionários. Aqui eu igualei essas variáveis a zero para não dar os problemas de inicialização. E aqui é, é a abertura do programa, da empresa, meio que o slogan. Então, seja bem-vindo à consultoria online de finanças para sua empresa de carro. E aí, logo em seguida, ele já me pergunta quantas peças de carro sua empresa recebe. Então, ele vai ler um valor inteiro da quantidade de peças de carro, e enquanto a quantidade de peças for menor que 10, ele vai responder essa mensagem, que são necessárias no mínimo 10 peças para montar um carro. Então, ele lê de novo a quantidade de peças. Ele pede para o usuário escrever de novo. E aí, fim enquanto para encerrar esse procedimento. O valor de carros, aí aqui eu coloquei, né, o se carros montados, sendo que carros montados é igual a quantidade de peças dividido por 10. Então ele vai pegar a quantidade de peças dividido por 10 e esse resultado vai ser o valor de carros montados. Então, se carros montados, aí aqui é uma, uma condição, né? Se carros montados for maior que um, ele vai digitar dessa linha aqui para essa, é tudo igual. A única coisa que muda é aqui, que se for um valor maior que um de carro, ele vai digitar carros. Se for um, ele digita carro. Para não ficar, por exemplo, com essa quantidade de peças, sua empresa consegue montar 3 carros, entendeu? Ou um carros, para não ficar esse problema. Aqui ele pergunta quantos carros a empresa precisa vender para atingir a meta de vendas. E aí ele lê a meta de vendas, então o valor inteiro, né? E enquanto a meta de vendas for maior que o número de carros montados, ele mostra essa mensagem que diz que deu um problema, né? Que ele não vai conseguir atingir essa meta porque a meta dele estipulada é maior do que quantos carros eles conseguem montar. Então ele lê de novo a meta de vendas. E aqui, quanto a empresa vai gastar para montar a quantidade de carros que ele mesmo consegue montar, entendeu? Então, e aí ele lê quanto vai gastar, o número real. Aqui, enquanto outra condicional, né? O enquanto. Enquanto o gasto para montar for menor que zero, ele
ele mostra outro problema que não é possível gastar menos que zero para montar os carros. Então ele vai ler de novo esse valor. Outro valor no caso, né? Depois ele pergunta quantos carros sua empresa vendeu esse mês. E ele vai ler o número inteiro de carros vendidos. E se carros vendidos for maior que carros montados, ele mostra outro problema, falando que não é possível vender uma quantidade maior do que a quantidade de carros montados. Então ele pede para digitar de novo. Então ele vai ler novamente o valor de carros vendidos. Depois disso ele vai mostrar a mensagem: parabéns pelas vendas. Aí agora, outra condição que é o se. Então, se carros vendidos for maior ou igual à meta de vendas, ele vai mostrar que a empresa conseguiu atingir a meta de vendas e o bolso dos funcionários agradecem porque, como eles bateram a meta, os funcionários vão ganhar uma bonificação. E aí agora ele vai perguntar qual o valor médio de cada carro, então quanto custa cada carro, né? Ele vai ler o valor de cada carro médio e se essa multiplicação, que é o valor de cada carro vezes carros vendidos, for maior que o gasto para montar os carros, consequentemente a empresa vai ter um lucro. Então ele mostra quanto que é esse lucro. Esse lucro eu criei uma função aqui embaixo para o programa ficar mais limpo, que é essa daqui, a função. Então tem o valor e esses são os valores que envolvem a função na conta, né? Então que é o valor do carro, carros vendidos, gasto montar. E aqui ele vai fazer essa simples equação, que é uma multiplicação e uma subtração, e vai me retornar o valor de lucro vendas. Então lá em cima ele me retorna esse valor. Aqui. Agora se não, né? Porque se isso aqui não acontecer, vai acontecer isso. Então, se o valor de carros, se o valor do carro vezes carros vendidos for igual ao gasto para montar, a empresa não vai ter nem lucro nem prejuízo. Se nem isso acontecer, acontece isso. Que é se caso o valor do carro vezes carros vendidos for menor que o gasto para montar, ele vai mostrar que a empresa está tendo um prejuízo e o valor desse prejuízo foi definido aqui embaixo também. A mesma coisa dali de cima. O que muda é essa simples conta aqui, que é um pouco diferente. E ele vai me retornar o valor do prejuízo. Então, ele me retorna esse valor aqui. Depois ele vai escrever, vai pedir para digitar quantos funcionários tem na empresa, sendo que o máximo são 100 funcionários, porque aqui em cima eu defini que o valor máximo de funcionários são 100. Então, ele vai ler a quantidade de funcionários, e enquanto a quantidade de funcionários for maior que 100, ele vai falar que digitou um número maior que 100 e pede para digitar de novo, porque não, o programa não vai entender uma quantidade maior de 100 funcionários. Depois disso, ele vai perguntar qual o salário de cada funcionário, e aí aqui eu criei uma estrutura de repetição, que é o para. Então, e de 0 até a quantidade de funcionários menos 1, passo 1, faça. Porque, então aqui I é a posição do funcionário, né? Se for 3 funcionários, ele vai ler o funcionário 1, funcionário 2, funcionário 3. De 0 até a quantidade de funcionários, né? Menos 1, porque o para, ele começa no 0. Então, menos 1 para começar no 1. Como se começasse no 1, né? E aí, ele vai ler o salário de cada funcionário. Então, sendo que a quantidade de funcionários que eu colocar, ele vai ler a quantidade de salários. Então, se eu colocar 3 funcionários, ele vai ler 3 salários. Se eu colocar 5 funcionários, ele vai ler 5 salários. E aí, o fim para encerrar esse procedimento. E aqui outra condição, que é se o carros vendidos for maior ou igual a meta de venda, ele vai falar, para finalizar, quantos por cento de salário de bonificação, que consequentemente eles bateram a meta. Então, ele vai fazer isso aqui de novo e de 0 até a quantidade de funcionários menos 1. Vai fazer a mesma coisa, ele vai ler quantos funcionários tem, com essa quantidade ele faz essa conta aqui e me dá qual vai ser o salário de cada funcionário com a porcentagem. Limpa a tela para limpar tudo isso e me sair uma resposta mais limpa no final, né, que vai ser essa aqui. Então aqui ele vai me dizer o e mais um, né? Então, por exemplo, o terceiro funcionário terá um salário de tanto, o quarto funcionário terá um salário de tanto, o quinto funcionário, e assim vai. Agora, se carros vendidos for menor que a meta de vendas,
ele vai dizer que os funcionários continuarão ganhando a mesma coisa que eles já ganharam, o mesmo salário, porque eles não atingiram a meta de vendas. Essa linha aqui é só para caso eles atinjam a meta de vendas, né? Agora aqui é outro para e de zero até a quantidade de funcionário menos um. E aqui ele vai calcular a soma, né? A soma dos gastos. Então, quanto eles gastaram, que no caso vai ser quanto eles gastaram para montar os carros, mais a, a soma de todos os salários, que foi determinado aqui, né? Que é a soma mais soma igual a soma mais funcionários i. Então, com isso, ele vai me dizer se a empresa, quanto a empresa teve de gasto, quanto a empresa teve de retorno e quanto a empresa teve de lucro ou prejuízo. Se o lucro do mês for maior que zero, vai ter lucro. Se o lucro do mês for igual a zero, não vai ter nem lucro nem prejuízo. E se o lucro do mês for menor que zero, ele vai dizer que a empresa teve um prejuízo. E aí aqui eu coloquei esse vezes menos um para no resultado daqui não aparecer um valor negativo, me falar que o prejuízo total foi um número positivo. Por exemplo, para não aparecer o prejuízo no final do mês foi de menos R$ 100. Ele me mostrar que o prejuízo no final do mês foi de R$ 100. Então agora eu vou botar para rodar o programa que acho que fica mais fácil de entender. Seja bem-vindo à sua consultoria online de finanças para a sua empresa de carro. Pergunta: quantas peças de carro sua empresa recebe? Vamos colocar 100 peças. Com essa quantidade de peças, a empresa consegue montar 10 carros. Quantos carros sua empresa precisa vender para atingir a meta mensal de vendas? Vamos colocar 5 carros. Agora, quanto sua empresa vai gastar para montar os 10 carros? Então, a empresa gasta mil reais para montar os 10 carros. Então, cada carro custa R$ 100, por exemplo, para montar, né? Quantos carros sua empresa vendeu esse mês? Vamos colocar que eles venderam 8 carros. Aí ele mostra: parabéns, sua empresa conseguiu bater a meta de vendas, o bolso dos funcionários, porque eles venderam 8 carros e a meta era 5, então eles atingiram a meta. Agora, para saber se a empresa vai ter lucro, qual o valor médio de cada carro? Então, vamos colocar que o valor médio é R$ 1.000. Ele mostra: parabéns, sua empresa por enquanto está tendo um lucro de R$ 7.000, porque ele vende cada carro por 1.000 e ele gastou R$ 1.000 para montar todos, então ele está tendo muito lucro aqui. Agora ele pergunta a quantidade de funcionários, sendo que o máximo é 100. Então, se eu digitar, por exemplo, 101, ele mostra que deu um problema. Então, digitar 3, porque senão eu vou ter que digitar, sei lá, 100 valores. Então, com 3 eu preciso digitar só 3 valores. Agora, o salário de cada funcionário: R$ 100, R$ 200, R$ 300. E para finalizar, quantos por cento do salário? Aí aqui ele pergunta quantos por cento, porque eles bateram a meta. Se eles não batessem a meta, ia só mostrar o salário normal, não ia pedir isso. Então, 10%. E aqui, no final, ele me mostra: o primeiro funcionário terá um salário de R$ 110, o segundo de 220 e o terceiro de 330. E aí daqui ele me mostra que a empresa teve um gasto de 1.660, que é o valor de todos os salários mais o gasto, mais quanto ele gastou para montar os carros. E apesar dos gastos, a empresa teve um retorno de R$ 8.000. Então, com as vendas, com os gastos salariais, com tudo, não, com as vendas teve um retorno de R$ 8.000. E aí aqui, no final, ele mostra que a empresa está tendo um lucro no final do mês de 6.340, que é quanto ela, que no caso é esse 8.000 menos 1.660, né? Que é quanto ela teve de retorno menos quanto ela teve de gasto. Então, é isso, esse é o programa. Muito obrigado e boa tarde.